Bom dia, queridos amigos, nesta manhã de luz, que ela nos traga muita esperança, quando unidos em pensamento buscamos Jesus, para que o nosso Mestre possa nos atender naquilo que mais necessitamos, especialmente ao realizarmos as nossas verdadeiras reflexões. Convidamos a todos a nos acompanhar nesta manhã, não só com a leitura, mas também com o pensamento elevado no nosso Mestre Jesus. Vamos ler hoje o item 14, Desprendimentos dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruí as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas às coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tem cheios cofres, não há sempre um vazio nos vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio do trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação, muito natural, que Deus aprova um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande quanto a que depara da prodigalidade exagerada, a sórdida avareza. Dois vícios, entre os quais colocou Deus a caridade santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com vosso trabalho. Há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus. Tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra. Nem sequer o vosso pobre corpo, a morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vô-lo emprestou. Tende de luz restituir. E ele empresta, sob a condição de que o supérfluo pelo menos caiba aos que carecem de necessário. Um dos vossos amigos que empresta certa quantia, por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lhes restituirdes escrupulosamente, e que ficais agradecido. Pois bem, essa a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial, que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor, o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que ao seu turno dê aos pobres, que são tanto quanto ele seus filhos. Ardente e desvairada cobiça despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensastes, quando vos deixai apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Olvidais, pois, pela riqueza, vos revestides do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes? Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que vos confiou,
Que sois senão depositários dos infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, rasga o véu sob que vos ocultáveis, e vos força a prestar contas ao amigo que vos favoreça, e que nesse momento enverga diante de vós a túnica de juiz. Nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre querido, irmão que tem nos ensinado tanto e continua a estender as suas mãos amigas em favor de todos nós. Jesus, ajude-nos a enxergar as oportunidades que a vida tem nos concedido. E nesta manhã gloriosa, em que penetramos em tantos lares, em tantos corações, nosso desejo é irmanarmos nesta manhã, sentirmos que dos nossos pensamentos, Senhor, saem as necessidades íntimas das nossas rogativas e que elas se transformem em luz que chegará até o seu coração. E que na dádiva do seu amor há de olhar para todos nós, sustentando-nos e amparando-nos. E este mesmo olhar, Jesus, possa se estender aos enfermos de toda a sorte, àqueles que se encontram passando pelas expiações, pelas provações da guerra. Mestre, por caridade, queremos evoluir, queremos que o planeta evolua. Auxilie estes irmãos a mudar o seu olhar para a sua fraternidade espiritual. E é com alegria, imensa gratidão, que iniciamos as reflexões que o Evangelho nos proporciona, Senhor. Que assim seja. Amigos, pensemos bem, nós estamos há alguns dias estudando, refletindo, procurando sentir em nós o que esse capítulo tem nos chamado a atenção, que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Nós já caminhamos tanto diante das nossas ilusões, nós já caminhamos tanto, Jesus, diante de tantos fracassos morais, e agora deparando com a doutrina espírita, nós queremos reerguer. Queremos acordar, enxergar as oportunidades que o Senhor nos tem dado, para que possamos aprender a desprender das questões ligadas a Mamon, das questões que tantas vezes têm nos arrastado por nossas próprias escolhas. E hoje o Evangelho, carinhosamente, nessa mensagem de Lacordaire, ele nos fala: venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento que entraste. Quando Jesus, conversando com seus discípulos, o mestre, em determinado momento que estava explicando as coisas para Tadeu, Filipe, Pedro, ele faz uma exposição que precisamos entender, quando ele nos diz que ele estava chamando eles de amigos, porque ele já havia ensinado tudo a eles, e aos outros, ainda que não conhecia, cabia-lhe ensinar. Enquanto Jesus nos ensina, ele nos considera como irmãos queridos e tem compaixão da nossa pequenez.
Ele nos ensina tudo aquilo que é possível que a gente faça na nossa condição espiritual para alcançarmos um estado de evolução. Mas quando ele nos chama de amigos, ele já conta conosco. Ele já conta conosco naquilo que ele já nos ensinou. Então, aqui nós precisamos entender quando este espírito que tem tantas mensagens no Evangelho, e nós vamos até dividir esse assunto pela riqueza dele, quando Lacordaire nos disse, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, quer dizer, a minha gratidão, o meu conhecimento, as minhas vivências, para vos ajudar. E o que que nós temos que aprender ainda? É sair dessa situação que nós estamos vivenciando, ainda dos apegos, da avareza, para que possamos refletir nos talentos divinos que nos abençoam em todos os dias. E que devemos desejar também a felicidade, a vitória a todos os nossos amigos que se movimentam conosco no mundo de uma forma transitória. Os amigos são esses que nós já conquistamos pelos laços do afeto e que têm nos ensinado como devemos fazer uso de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Porque o nosso tempo, o nosso pensamento são riquezas que nós conseguimos compreender. Imagina, nós fomos criados simples, ignorantes, e de repente nós fomos dotados de pensamento, de sentimentos, usando da razão para poder auxiliar, estender a mão aos amigos, aos irmãos do caminho. E o amor aos bens terrenos constitui para nós uma grande ainda dificuldade para o nosso adiantamento. Quantas vezes o apego à posse, aos nossos bens, se a gente precisa de observar quanto nós temos amontoado, e muitas vezes o supérfluo que nós damos ainda não nos é útil, ainda não faz diferença para nós. Então, o apego a essas posses dos bens terrenos tem muito nos prejudicado. E é preciso, então, que a gente sinta que muitas vezes, com tudo aquilo que já angariamos, que temos e não conseguimos desvencilhar, nós olhamos para tudo que a gente já comprou, que a gente já adquiriu, que são nossas propriedades, que são do nosso uso. Muitas vezes invade uma tristeza no nosso coração, um vazio existencial. E eu pergunto, mas gente, por que isso? Onde está faltando alguma coisa em mim? E nós muitas vezes saímos na compulsão para comprar, achando que quanto mais compramos, quanto mais temos, mais satisfação nós sentimos. É um grande engano, amigos. Nós vamos abrindo um vazio existencial tão grande e que nós não compreendemos que nós estamos necessitados do trabalho do bem, do servir, porque o trabalho do bem, o trabalho de servir é o trabalho de sentir, é o trabalho que nós vamos confraternizar com o nosso irmão, é o trabalho que nós temos que auxiliar, como nos diz o exemplo aqui, quando tendes cheios cofres, não há sempre um vazio nos vossos corações? Sim, há esse vazio. E muitas vezes aqueles que têm muito, que não conseguiram se desprender, eles vão refletir: como vou fazer com tanto dinheiro? A quem vou dar? Ou não pensam assim? E a vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, nós sabemos disso.
mas na abundância dos benefícios que ele emprega quando ele consegue fazer nova semeadura no coração daqueles nossos irmãos mais necessitados. E aí nós vamos atender os desígnios de Deus. É preciso que a gente interprete o Evangelho de Jesus não mais como uma lição, simplesmente uma leitura. E é preciso que a gente busque refletir em nós, porque senão não adianta, não seremos amigos de Jesus, porque não estaremos prontos para auxiliá-los. É preciso que a gente desprenda desse pensamento do apego, porque nós gastamos tanto para embelezar, para cultivar o corpo, para cultuar o corpo, para fazer isso, para ter musculação, para fazer isso, para ser aquilo, estéticas, e tanto o homem quanto a mulher, e de uma hora para outra somos chamados a voltar à casa do Pai. E qual foi a estética moral que eu consegui fazer? Porque é na estética moral que eu vou ser reconhecido, por muito amarmos os nossos irmãos. E é preciso, então, que a gente saia desta sórdida avareza, onde tantas vezes nós fugimos das possibilidades de auxiliar o nosso irmão, a nós mesmos, o espírito de serviço que ainda não construímos dentro de nós. E muitas vezes nós estamos aqui todo dia a pedir, não basta pedir, nem basta ter habilidade e eficiência para nós conquistarmos. Falar, eu tenho uma facilidade, eu sou inteligente. Mas é preciso, acima de tudo, queridos amigos, começar a refletir que nas suas dores mais profundas da alma, na sua insatisfação, nas suas buscas, quando você acha que você é a mais errada, quando você acha que o outro é errado, começa a se perceber quanta necessidade de amar, amar sem cobrar. E talvez descobrir que dentro de você também existem outros sentimentos que estavam tamponados pela sua ilusão. Porque ainda está preso às questões do corpo, está preso às questões do mundo. Se você tem tempo para ir em mais de uma academia, de fazer isso, fazer aquilo, por que você não tem tempo para a caridade? Por que você não vai acolher aqueles que necessitam de você? Por que você não vai ao encontro de uma família que você podia contribuir a tantas mães desesperadas, a tantos tetos desabrigados? Tem o teto, mas eles estão desabrigados do amor. E quando isso começar a sentir dentro de você, você vai ver o quanto você é rica, quanta riqueza você tem. Mas é preciso que eu aprenda, que nessa riqueza eu aprenda também a desprender daquilo que já consegui, daquilo que já possuí. E nós vamos ver que quantas crianças gostariam de ter um caderno novo, quantas crianças gostariam de ter uma roupinha nova. E nós podemos fazer isto, mas o que nós achamos, isso é por conta do governo. Nós não estamos preocupados com o governo, nós estamos preocupados em sair, em tirar de nós. E nós, por mais honesto que sejamos, nós precisamos de uma reflexão mais profunda. O que tem feito com todo esse patrimônio que eu já consegui? Mas o meu patrimônio é tão pequeno, eu não tenho nada, eu só tenho um apartamento, eu só tenho um carro. Mas você tem inteligência, você tem riqueza, você pode desprender o seu tempo. É assim que nós vamos fugindo da avareza.
É assim que nós vamos sentindo quanto nós podemos contribuir com o outro. E é preciso notar sempre que cada momento que mudamos um comportamento é porque nós estamos mudando também os planos de nossa personalidade que veio para ser mudada. Convido a todos a refletir nesse desprendimento dos bens terrenos. Isto é para nós de grande valia. Que Jesus nos abençoe. Que os espíritos amigos que tanto repartem conosco estimulem-nos a enxergar melhor o valor da vida. Diminuir o orgulho que recarregamos, a indiferença, a vaidade e a superioridade que achamos que temos. E nesta hora do passe, refletindo nas nossas lições mais profundas, as nossas necessidades mais expressivas, nós pedimos aos espíritos amigos que nos dê força, coragem, para que possamos ter olhos de ver, sair de nós, para irmos ao encontro dos infortúnios lá fora. Que a nossa água, Jesus, possa ser fluidificada com as bênçãos divinas do seu amor e que nós possamos compreender que esta dádiva que nos é dado todos os dias precisa também fecundar em nós a esperança, a coragem, para que nós venhamos a te servir. Deixe no coração de nossos irmãos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, pedindo a Jesus que nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.